Então, era uma capelinha feita de taipa, coberta de palha, e ali os missionários colocaram a imagem de São Sebastião. Então, esses povos originários, eles já catequizados pelos missionários, iam nessa capela, rezavam diante da pequena imagem de São Sebastião, e a partir daí foi que aquela primeira epidemia começou a diminuir, começou a acabar. Aí o povo começa realmente a se apegar a esta devoção a São Sebastião a partir daí. E o segundo momento, né, o segundo milagre, o segundo dito milagre vai acontecer já depois da construção da igreja. Quando essa igreja foi construída e inaugurada em 1850, vale lembrar que ela não tinha a torre e ela não tinha esses altares laterais, nem o de São Vicente. Era um salão, claro, com suas colunas, com altar-mor, mas a torre ainda não existia e nesses altares laterais. E o fato dela ter sido inaugurada nessa situação é justamente porque o Nordeste estava enfrentando uma grande seca e justamente em 1850 começa uma nova peste, agora de varíola, uma epidemia de varíola muito forte e que ataca inclusive a cidade de Campina Grande. Lá em Campina Grande tem a igreja de São Sebastião também no Alto Branco, que vai ser construída, a devoção a São Sebastião vai chegar lá a partir dessa época, a partir de 1854, quando acontece essa epidemia em toda essa região. Então o segundo milagre vai acontecer nesse momento. Mais uma vez, né? Muita gente começa a morrer, pessoas começam a desaparecer das vilas. É nesse momento em que aqui em Lagoa de Roça nós vamos ter cemitérios especiais para serem sepultados os, entre aspas, bexiguentos, né? Inclusive existe um indício de que perto da nossa barragem aqui existe um cemitério onde esses corpos eram levados, porque eles não podiam ser sepultados pela tradição da época, né, pelos medos que existiam no mesmo lugar das outras pessoas. Então, neste segundo momento, a partir de 1850, os fiéis passam agora a irem não mais para aquela capelinha, porque ela não existia mais, mas para essa, porque esta igreja já estava construída. Então, segundo os registros orais, né, essa igreja se tornou o lugar principal dos choros, dos clamores e das preces, para que aquela peste, aquela epidemia, mais uma vez, fosse dissipada, o que de fato aconteceu, né? Após alguns meses, depois de muita gente ter morrido, mas a peste se acabou e o povo se viu a salvo. E, anos depois, se conclui a construção da igreja com a construção dos altares e da torre. Aconteceu o seguinte, no ano de 1972, nós sabemos o seguinte, né? Que Lagoa de Roça, desde quando ela foi emancipada, em 1961, assim como tantas outras cidades no Brasil, elas passavam a ser governadas por oligarquias, né? Um grupo, uma família ou duas famílias que se revezavam no poder. Saía aquele grupo, 4 anos, entrava outro, ficava 4 anos. Então, não foi diferente aqui em Lagoa de Roça. Então, aqui nós tínhamos, desde 1961, 2 grupos políticos que revezavam no poder. Um era liderado por seu Alípio Bezerra, que foi o primeiro prefeito eleito, e do outro lado nós tínhamos a família Donato, juntamente com outras famílias. Então eram 2 grupos que se revezavam no poder. Vez em quando entrava algum prefeito que não tinha o mesmo sobrenome, né, de Alípio Bezerra ou dos Donato, mas que fazia parte do grupo. Então, na década de 70, exatamente no ano de 1972, o prefeito do município era o conhecido seu Zezinho Firmino, né, que era José Gonçalves da Cunha, se não me falha a memória, mas o apelido era Zezinho Firmino, ele era o prefeito da cidade. E já estava próxima a campanha no ano seguinte para o próximo prefeito. E quando um prefeito ganhava e assumia, já tinha na ponta da agulha quem ia ser o seu sucessor daqui a 4 anos. Lembrando que na época não existia reeleição. Então, já existia aqui na cidade o comentário de quem seria o sucessor de seu Zezinho Firmino. No entanto, ele próprio não estava ainda fazendo campanha, temos que deixar isso bem claro, ele ainda não estava. No entanto, Monsenhor Borges, ele não residia aqui na cidade, ele morava em Alagoa Nova, vinha aqui para celebrar. E houve a tradicional fofoca que sempre existe, né? E disseram a Monsenhor Borges que o prefeito da época, seu Zezinho Firmino, estava se utilizando da festa do padroeiro para promover o nome do seu sucessor, daquele que seria candidato depois dele na eleição do ano seguinte. E Monsenhor Borges, como era
uma pessoa de um temperamento muito colérico, né? Ele tinha um temperamento muito forte. Monsenhor Borges intervém imediatamente e pede para que no dia 19 de janeiro de 72, que era na véspera de São Sebastião, após a celebração do tríduo, houvesse uma reunião nesta igreja com o prefeito e os devotos em geral, né? Então, assim aconteceu. Seu Zezinho Firmino aceitou, veio com sua família, inclusive, para a celebração, assentou-se, né? Segundo a sua viúva, né, que está viva. Assentaram-se, a família se assentou no segundo banco, participaram do tríduo e depois foi montada uma mesa aqui nesse presbitério e Monsenhor Borges convidou alguns representantes da comunidade e nesta reunião ele se exaltou bastante, atacou de forma indireta o prefeito, criticando sobre a utilização da festa do padroeiro para fins partidários. E depois de fazer todos os seus desabafos e tudo mais, Monsenhor Borges solicitou ao prefeito que cancelasse a festa social, imediatamente, né? Que cancelasse a festa social, que era para haver no dia 20 de janeiro somente a missa e a procissão. Depois de uma conversa particular, o prefeito Zezinho Firmino disse para Monsenhor Borges que não havia necessidade de se cancelar a festa. Não havia necessidade porque não havia essa questão política e que a festa ia ocorrer normalmente. Então Monsenhor disse, então amanhã não tem procissão. Se você não vai cancelar a festa, amanhã não tem procissão. Seu Zezinho Firmino, né, assim me relatou a viúva dele, junto com seus filhos, não acreditou que Monsenhor Borges fosse capaz de consumar essa situação, né? E foi todo mundo dormir esperando o amanhecer do dia 20. Então, quando acabou a reunião, Monsenhor Borges procurou a família de seu João Boi, que era a família que ele tinha mais intimidade, e disse a seu Zé Boi, que era o pai de seu João Boi, que era o sacristão da igreja: amanhã não abra a igreja. A igreja vai permanecer fechada o dia todo e não tem procissão. Eu vou para a Lagoa Nova e nem aqui vem. Pronto. Seu Zé Boi obedeceu plenamente às ordens de Monsenhor Borges. Monsenhor foi para a Lagoa Nova, a igreja amanheceu o dia fechada. Logo cedo, o povo já começou a chegar, né? Pessoas a cavalo, de mula e a pé começaram a chegar porque a tradição era 10 horas da manhã tinha missa e à tarde a procissão. E o povo chegando e vendo a igreja fechada. E começaram a ir na casa de seu Zé Boi, que na época morava aqui ao lado da casa de Daniel Gregório. E começaram a pedir a ele para abrir. Ele disse, não posso abrir, Monsenhor não deixa. Monsenhor disse que não é para abrir. E assim foi o dia todo, né? Foi o dia todo de agonia, o povo chegando e encontrando a igreja fechada, e a igreja fechada, até que ao entardecer já tinha muita gente. E o que eu gostaria de destacar nesse momento o relato de pessoas que estavam no dia, que me relataram, era que o povo não ficou em momento algum com raiva de Monsenhor Borges, nem do prefeito. Porque as pessoas interpretaram aquele momento como um evento apocalíptico. Na cabeça deles, o fato de, no dia 20 de janeiro, a igreja não abrir e não ter procissão, não tinha nada a ver com briga política. Era um castigo de Deus aplicado nas pessoas daqui por conta de seus pecados. Então, as testemunhas que me revelaram disseram que quando foi dando 4 horas da tarde, o povo já no desespero, querendo a procissão, querendo entrar para pagar suas promessas, começaram a se ajoelhar na frente da igreja. E lembrando, né, que nessa época não existia asfalto, era estrada de chão, era barro, e o povo começou a se ajoelhar e clamar aos céus misericórdia. Clamar aos céus misericórdia, pedindo perdão a Deus. E diante dessa comoção, entraram em contato com o Monsenhor Borges e disseram, Monsenhor, está um verdadeiro pandemônio aqui na cidade. Todo mundo desesperado, o povo chorando. Aí o Monsenhor disse, então eu faço o seguinte, abra a porta lateral, dos dois lados, de um lado e de outro, e bota o povo para entrar por uma porta, eles pagam as promessas e saem pela outra. Agora, o santo não tira lá de cima, lembrando que quem tirava o santo dali na época era seu Zé Boi, não tira o santo e nem tem procissão. E assim fizeram. Abriram as portas e o povo se contentou, né? Porque o que o povo queria realmente era pagar suas promessas. Então entraram, pagaram suas promessas e foram embora. E, diante disso, Monsenhor Borges segurou sua palavra, sua autoridade,
e